declaração do Felipe Luiz que, para mim, é mentirosa. Que foi quando ele diz, o Flamengo não joga um mau futebol. Que ele disse que é mentira de quem diz que o Flamengo não joga um bom futebol depois do Super Mundial. Como eu tô entre essas pessoas... Você falou se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo tá mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo tá mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo é uma maluquice. O Flamengo venceu, mas se caiu nos pênaltis. O Atlético MG garantiu vaga nas quartas da Copa do Brasil 2025 com Everson, decidindo a disputa. Flamengo vibrou no tempo normal com gol de Everton Cebolinha, mas o Galo reagiu nos pênaltis. 4-3. É isso. A nação rubro-negra acorda. O Felipe Luiz, ele teve Copa do Brasil do ano passado, ganhou. Carioca desse ano, ganhou. Supercopa desse ano, atropelou o Botafogo. E aí teve essa Copa do Brasil e foi eliminado. Então, para começar, antes que alguns idiotas digam, pilhado já quer derrubar o Felipe Luiz. Não. Quero que o Felipe Luiz seja mantido e acho que, se for mantido por anos no Flamengo, vai ser um cara com muitos resultados no Flamengo. Agora, não é porque eu acho o Felipe Luiz um baita treinador, não é porque eu acho que ele deve ser mantido por muitos anos no Flamengo e que ele vai fazer esse Flamengo ganhar muita coisa ainda, que eu não vou deixar de criticar o erro dele ontem, na minha opinião. Cara, para mim foi falta de liderança, minha opinião, colocar o Olacian para cobrar o último pênalti. Eu digo porque eu reagi de uma forma que eu vi que várias pessoas reagiram. Quando eu vi que o Olacian foi para a cobrança, eu falei, acabou, vai perder. E por que eu falei isso? Porque é um garoto? Não, porque tem idiota que até isso não entende. Não é porque ele é um garoto novo, 18 anos, não. É porque ele entrou nesse jogo com muita pressão. Todos os jogadores do Atlético Mineiro provocaram o Olacian. No primeiro e no segundo jogo. Todos os jogadores tentaram tirar ele do sério. A mídia entrou na onda do Hulk, do Lianco, e também criticou o Olacian. Ele é marrento. Não é marrento. Ele tem personalidade forte, eu continuo achando isso. Agora, o moleque, em toda essa situação, discutindo com os jogadores do Atlético Mineiro o jogo inteiro, é colocado para cobrar o último pênalti, aquele que pode decidir uma partida. Eu achei errada a decisão. Eu acho que o treinador tem que participar da escolha do jogador. E eu achei também que jogadores mais experientes como Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, poderiam ter chamado a responsa para bater esse último pênalti. Agora, foi esse o maior erro da eliminação do Flamengo? Não. O erro da eliminação do Flamengo foi do Léo Pereira. Foi do Léo Pereira. Foi aquele lance displicente, foi aquela soberba ridícula dentro da grande área no Rio de Janeiro, porque aquela atuação foi ruim. Aquela atuação do Flamengo não teve o patamar desse Flamengo. A de ontem teve. A de ontem foi uma boa atuação. Agora, o Léo Pereira falhou feio no primeiro jogo, entregou a paçoca, e o que eu digo, para mim, ontem, jogo de ontem, foi bom, mas faltou liderança do treinador para não deixar, não vou jogar esse moleque na fogueira. Tá todo mundo, o que podia passar na cabeça dele? Primeiro, grande chance do Olacian perder. Tá muito nervoso. Segundo, é tudo que a mídia e os jogadores do Atlético Mineiro queriam para bater mais ainda no garoto. Eu vi, eu acompanho rede social. Eu acompanho, ao contrário do Felipe Luiz, eu acho que a rede social tem que ter peso não para as escolhas dele, mas não dá para ele dizer também que a torcida do Flamengo é só que vai no Maracanã. Porque muita gente não tem condição de ir no Maracanã. Ou o Felipe Luiz acha que tem gente que pode pagar R$500. Muita gente que pode pagar R$500, 300 para ir no Maracanã. Então, ao contrário do Felipe Luiz, eu não acho que só interessa a reação da torcida do Maracanã. São 45 milhões de torcedores, porra.
Tem que se levar em consideração o que os 45 milhões de torcedores pensam. Então, essa declaração também não gostei muito, não. O que interessa é o torcedor do Maracanã. Não é. Até porque muitas vezes tem muito torcedor Nutella que vai no Maracanã, que nunca foi em jogo na vida, só que agora tem dinheiro para pagar e ir em jogo caro no Maracanã. Tem muito torcedor que não vai no Maracanã que interessa muito o que esse torcedor fala. Agora, claro que rede social não tem que ditar o trabalho de um treinador. Agora, é o torcedor que está reagindo ali. E aí, nas redes sociais, eu já comecei a ver. Aí, ó, o Marrentinho tirou tanta onda e perdeu o pênalti. Tem que ter menos marra e mais futebol. Ele expôs o garoto. Expôs, na minha opinião, expôs. E, para mim, de uma forma desnecessária. Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que precisa mudar agora no Flamengo? Porque aqui o espaço é livre e a discussão vai pegar fogo. E digo mais. O debate não pode parar. E vem muito mais por aí. Eu acho que assim, essa situação tem que ser tratada com maturidade. É óbvio que não se trata de, como dizem os babacas aí, glamorização de derrota. Porcaria nenhuma. Ninguém está glamorizando derrota nenhuma. Perder é ruim, ninguém entra para perder. Mas o Flamengo assumiu uma postura que eu acho que é correta e corajosa. Não foi o Felipe, foi o Flamengo, a instituição. Que é deixar claro que a prioridade do ano era o Campeonato Brasileiro. Não em relação à Libertadores, em relação à Copa do Brasil. Porque o Flamengo não disputa o Brasileiro para valer há anos. Ele não briga pelo título há anos. E não é compatível com um investimento e o elenco, o Flamengo ficar fora da briga. Ele nem luta, ele fica ali rondando, terceiro, quarto. Ameaçou, pegou a liderança no passado, largou a liderança por causa da Copa do Brasil, porque priorizou a Copa do Brasil. Então, o clube tomou uma decisão que eu considero absolutamente correta. Inclusive, aquela balela de que a Copa do Brasil dá mais dinheiro, isso é mentira. A cota da Copa do Brasil é a premiação por etapas. O brasileiro, você ganha o dinheiro da televisão e você tem a premiação pelo título. Mas o dinheiro da transmissão, ele é a remuneração do Campeonato Brasileiro. O dinheiro que os times classificados ganharão na próxima fase é porque os jogos deles serão transmitidos. O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, não vão receber nada, o São Paulo, porque foram eliminados. Então você, quando faz o cálculo, você tem que calcular quanto que o brasileiro gera de receita de transmissão e premiação por título, segundo, terceiro lugar, por aí vai. E aí eles fazem a separação, né? Como se fosse só o dinheiro da premiação. Mas o direito de transmissão do brasileiro é de receita do Campeonato Brasileiro. Ele rende mais. Ele é mais importante e ele é um campeonato mais confiável em termos de você ter a chance de chegar se você tem um elenco bom. E o Flamengo há anos tem um elenco bom. Então a decisão que foi tomada pelo presidente, quando foi eleito o BAP, ela é correta. Correta. Não vou agora aqui mudar o discurso. Eu acho correta. Não significa abandonar a Copa do Brasil, mas tratá-la como uma competição secundária. E foi o que o Felipe fez. Ele seguiu a determinação superior, aquilo que o chefe falou. E isso tem que ser decidido pelo clube mesmo, não é o técnico, não. O clube é que tem que resolver. Qual a prioridade? É essa aqui. O cara é o funcionário, é o técnico. A prioridade é essa, vou trabalhar nessa direção. Ele mudou 6 jogadores de quinta, quando perdeu para o Atlético, e foi um jogo para empate. Acho que ali o empate estava de bom tamanho, o Flamengo não jogou bem, o Atlético também não jogou bem, o jogo não foi bom. O Flamengo perdeu na soberba. Não foi só o Léo Pereira, ali foi todo mundo envolvido. Ele erra o passe, mas o Léo Ortiz e o Rossi estão envolvidos, na minha opinião. Os 3 ali. Então, acabou caindo em cima do Léo Pereira, mas acho que os 2 são sócios dele no erro. E vinham ameaçando cometer esse erro há muito tempo. Aí o Felipe tem culpa também, que ele deveria ter acabado com isso. É como eu falo, tem que ter o botão de emergência. Quando a pressão do adversário sobe e você não tem opção de passe, você tem que ter uma bola longa, você tem que ter uma outra saída para você não correr o risco. Ontem já não correram esse risco. Já evitaram essa situação quando ela se apresentou minimamente. Enfim, então ele mudou 6 jogadores de quinta, quando perdeu para o Atlético lá no Rio de Janeiro, para domingo contra o Ceará. E ontem mudou mais meio time, 5 jogadores. Né? E claramente ele não colocou o que seria força máxima no jogo de ontem. Mas o time jogou muito bem no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. O gol que o Pedro perdeu foi absurdo, por sinal. No segundo, o Atlético melhora, o jogo é mais igual, mais equilibrado, com momentos dos 2 times. É o segundo tempo mais equilibrado, o Atlético até finaliza mais, mas muito também, muitas finalizações assim, na empolgação, tentando o gol, porque estava perdendo para tentar evitar os pênaltis. O Atlético teve chance, claro, com o Hulk, teve uma bola na trave do chute de média distância fora da área, né, do Scarpa. O Flamengo teve chances também, inclusive a melhor delas com o Alacian, ele não conseguiu cabecear para o gol. Então foi um segundo tempo até um jogo bem legal, o jogo foi bom, o jogo foi bem interessante. Cada um ganhou um jogo e nos pênaltis deu Atlético. O Flamengo teve ali a chance, eu achei que a escolha dos batedores também não gostei, mas
Aí, gente, é só uma opinião. Porque eu não sei se o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Ayrton Lucas, ou sei lá quem, se iriam perder ou não. Quem perdeu o pênalti quando o Flamengo disputou contra o Corinthians e ganhou a Copa do Brasil? Felipe Luiz, o técnico. Quem perdeu o pênalti quando o Flamengo foi derrotado pelo Del Valle? Foi na Recopa, né? Foi a Recopa Sul-Americana. Foi a Arrascaeta. Então quem me garante que esses caras converteriam? É só o palpite. Também acho que o Wallace não deveria bater, ele é jovem, ele é sanguíneo e tal. Tentou dar um chutão, acabou isolando a bola, bateu mal. E também não entendi o Samuel Lino batendo, acho que outros jogadores... O Ayrton Lucas chuta forte, o Ortiz tem uma boa batida na bola, acho que seriam mais indicados, mas é só um palpite, eu posso estar errado. Talvez o Rossi fosse melhor batendo do que esses caras. Mas aí é só palpite, a gente pode especular o máximo, mas nenhum de nós vai poder afirmar que o outro ia acertar, que aquele ia errar e tal. Então é só uma opinião aí. Poderia ter vencido no tempo normal, não foi capaz, perdeu o gol, foi eliminado. É ruim, ninguém quer ser eliminado. Mas tem que enfrentar isso com naturalidade, porque você não priorizou essa competição. Você não jogou tudo que você pode nela. E é o correto. Mas aí tem uma cobrança no brasileiro. Precisa jogar bem, como jogou bem no primeiro tempo especialmente, venceu o Mirassol no sábado e venceu o Internacional na quarta-feira pela Libertadores. Esses são os grandes objetivos. Para você solidificar uma liderança, quem sabe até aproveitar um eventual momento ruim do Palmeiras que possa resultar em tropeço. O Palmeiras está numa crise e é um adversário talvez o mais perigoso, acho que mais do que o Cruzeiro. Pelo histórico que é o Palmeiras, não é o Cruzeiro. O Cruzeiro está nesse momento agora. O Palmeiras não, ele é consistente. Todo ano está lá brigando pelo título brasileiro. Ganhou em 22, ganhou em 23, foi vice em 24. Desses últimos anos. Em 21 foi vice também, né? Do Atlético, né? Terceiro, Paulo. Foi terceiro. Ele foi vice. Palmeiras ganha 16, vice em 17. 17, ganha 18. Em 19, ele ficou vice empatado com o Santos, mas o Santos ganhou no desempate. No desempate. Aí 20 e 21 foram os 2 anos que o Palmeiras ficou abaixo, jogando mais Libertadores. Enfim, o calendário da pandemia. Mas ele está sempre ali. Primeiro, segundo, terceiro, ele está sempre ali. O Cruzeiro agora voltou da Série B, montou esse time, tem agora a SAF, essa coisa toda, e está brigando. Mas o Palmeiras é o adversário consistente do Flamengo. Você pensar ali no brasileiro. Então, essa é a hora de ter cabeça fria, de cobrar que jogue bem, como fez uma boa partida. É o trabalho do técnico e de seguir a vida. Não se trata de minimizar a derrota, não se trata de glamorizar a derrota, mas ter maturidade. Você fez uma escolha. O Flamengo tivesse priorizado o campeonato, a Copa do Brasil, talvez se classificasse. Colocasse força máxima, colocasse os jogadores que o Felipe colocaria pensando no jogo que ele quer entrar com tudo. Ele fez uma distribuição do elenco, ele acho que colocou times fortes, tinha chance de ganhar. Acho que foi eliminado muito em função de um erro sério cometido no Rio de Janeiro, né? Isso acho que tem muito na conta dele também. A escolha dos batedores também está na conta dele, mas aí está no terreno da nossa opinião, uma mera especulação. O cara pode ir para a rede social falar o que ele quiser, não sei o quê, mas não tem certeza de nada. Certeza que a gente tem é o seguinte: houve falha grave no gol do Coelho no Rio de Janeiro, o Pedro perdeu um gol feito, o Alassane perdeu uma chance grande também de cabeça, como o Hulk perdeu uma bola na pequena área. Ele tentou meio de lado, deu de letra, o Rossi defendeu. O Atlético teve chance também. Então foi um confronto em que o Atlético se mobilizou para ele, muito mais do que o Flamengo, se classificou, ponto final, e segue a vida. E assim que tem que ser tratado. Parar com esse negócio de ficar tratando como... Eu falei do Palmeiras, falei do Flamengo. O Palmeiras turbinou a competição e entrou numa paranoia, uma loucura, acabou sendo eliminado. O Flamengo, pelo menos, não entrou nisso. Tratando aqui dos dois. Detalhe, o comentário desse momento é sobre o Flamengo. Por isso que nós estamos aqui elogiando o Atlético ou o Corinthians, porque estamos falando do Flamengo. A pergunta foi sobre o Flamengo, né? E eu estou colocando o Palmeiras porque eles estão sempre ali, os dois ali, os dois foram eliminados. Tem que tratar com maturidade, com equilíbrio, identificar os erros e seguir em frente. Não tem, vai fazer o quê? Aí fica essa maluquice em rede social. Eu acho que ele está certo de não dar atenção, não. Eu, se fosse ele, também ignoraria a rede social. Um monte de malucos, os caras que não sabem nada, escrevem um monte de besteira. O que mais tem? E essa coisa que na sua rede social está assim, depende do que você comenta. Na minha, por exemplo, a maioria do pessoal está pensando diferente. Porque a minha linha de pensamento é outra. O cara que me procura um perfil. O cara que te procura outro perfil de opinião. É assim. E se divide. Eu não dou a menor atenção para esses caras que Flávio Mimi. E não é só Flávio Mimi. Toda a torcida tem uma ala mimizenta. Esses são extremamente nocivos. E o Flamengo tem uma tradição péssima. O Flamengo mandou o Rogério Ceni embora. O cara foi campeão brasileiro, foi campeão carioca da Supercopa da Taça Guanabara em meses de Flamengo. Tinha vários desfalques, jogadores machucados, jogadores convocados, pandemia, o Flamengo não podia contratar, não havia dinheiro. Ele pedindo jogador para ter, nem jogador caro, ele queria jogador para poder compor elenco, não tinha mais jogador, faltava gente.
E aí teve um momento ruim e ele foi demitido. Por quê? Porque na rede social queriam a demissão dele. Aí trouxeram o Renato Gaúcho dizendo que era a cara do Rio, não ganharam mais nada até o final do ano. Foi um fiasco. Até o final do ano. Perdendo, ainda perdeu a Libertadores daquela maneira que perdeu o Palmeiras. Por quê? Por conta da rede social. Porque os caras olhavam para a rede social. Não tem que olhar para a rede social. Nem tem que ouvir a torcida do Maracanã. De novo, vou citar o Palmeiras. Como não pode a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ouvir a torcida do estádio ontem e demitiu o Abel Ferreira porque eles mandaram o cara tomar caju. Não tem que demitir o Abel Ferreira por isso. A torcida é passional. Poucos torcedores conseguem manter o equilíbrio na derrota. E você não pode tomar decisões passionais. Você administra uma empresa assim, tem uma queda de vendas, uma instabilidade, um problema, manda embora todo mundo, diretoria não presta, os funcionários são uma porcaria. Não é assim que funciona. Você tenta ajustar o caminho. Não é isso? Então como é que no futebol você quer profissionalismo e você quer adotar essa loucura para sempre? Isso não existe, pô. No caso específico do Flamengo, muito se falava, o Marcos Braz não é profissional, tem que ter um profissional. Tem lá, agora o Zé Boto. Que a função dele, aí eu concordo com você, é blindar o Felipe. Ele tem que se apresentar mais e blindar o técnico. Porque o Felipe Luiz é um técnico jovem, ele vai cometer seus erros, ele é muito promissor, ele às vezes é um pouco teimoso, acho que ele não vivia um momento bom até ontem acho que ele deu uma reagida. Mas não tem que demitir ninguém, não tem que mudar nada. Ele pode ser questionado, tem que ter conversas, existem as conversas, falamos já sobre isso aqui ontem, com ele, são conversas necessárias. Esse diretor tem um viés técnico, foi contratado por isso, então, em tese, é uma pessoa capaz de discutir detalhes do jogo, detalhes da estratégia, fazer um planejamento. O Flamengo ganha agora 6 datas, meio de semana livres. Não deverá ser porque tem um jogo com o Sport atrasado. O Palmeiras ganha 6, tem 2 jogos atrasados, deve sobrar 4, certo? Então, essas semanas inteiras têm que ser bem aproveitadas com o treinamento, com o aproveitamento desses jogadores agora que estão chegando, para que eles possam... veja bem, olha a rotina do Flamengo. Jogou quinta-feira do Rio. Sexta, dia seguinte é jogo. Então é um dia que quem jogou tem recuperação, não treina para valer, né? É recuperação. Sábado treinou, viajou depois do treino, jogou domingo, 6h30 da tarde em Fortaleza. Chegou no Rio, 2 da manhã aproximadamente. Representa na segunda, é dia pós-jogo, a mesma situação, você não tem todo mundo disponível para treinar, quem jogou 90 minutos ou muito tempo, tem uma atividade leve, a recuperação. Treinou na terça, viajou, jogou na quarta em Belo Horizonte. Voltou ontem, de madrugada. Chegou, hoje a recuperação, treina amanhã que é sexta, sábado tem jogo com o Mirassol no Maracanã. E o Palmeiras é a mesma coisa. Então, quando você tiver uma semana sem jogo no meio, é uma semana no seu CT, na sua cidade, treinando. Isso pode fazer muita diferença, se bem aproveitado. E aí é a cobrança em cima do Felipe e dos jogadores da comissão técnica. É recuperar o jogador, é treinar todo dia, é preparar o time, é corrigir. Isso vale muito, se bem aproveitado. E aí eu acho que entra muito a cobrança em cima dele. Como ele é um técnico muito engajado, que trabalha, que a gente sabe disso, que treina, que repete, que estuda muito, ele vai ter esse período. Então, a cobrança deve ser o quê? A partir de agora, bonitão, você tem tempo. Esse time tem que jogar mais bola. Esse time tem que se impor contra os adversários. Tem que finalizar mais, tem que fazer mais gols, tem que ser um time mais vertical em alguns momentos. Você recebeu os jogadores que pediu, né? Tem o seu ponta driblador agora, que ontem perdeu um pênalti, mas não vai demonizar o menino porque ele perdeu um pênalti. Essa é a cobrança. Eu acho que é a mesma coisa com o Abel. Ele vai ter mais tempo, saiu da Copa do Brasil, Abel, agora você tem que arrumar o Palmeiras, cara. Você vai ter semanas livres aí. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Por exemplo, o Flamengo tem um jogo no dia 25, que é uma segunda-feira, contra o Vitória no Rio. Aí no final de semana joga contra o Grêmio, dia 31, no Maracanã. Os 2 jogos no Rio, segunda e domingo. Se tivesse da Copa do Brasil, tinha um jogo na quinta, porque não ia jogar na quarta, né? Ia ter que jogar na quinta. Ia jogar domingo, quinta, segunda, quinta e domingo. Ah, então você acha que era ruim ficar? Não, era bom estar na Copa do Brasil, que pusesse um time alternativo, que não fosse força massa, mas está lá. O ideal seria passar e continuar tentando o possível, com o time possível em campo. Mas já que saiu, cara, ele já sabe, eu sei, ele já sabe também, né? Ele já vai pensar, pô, nessa semana eu estou livre. Eu vou treinar a semana inteira. Eu vou preparar o time sábado, domingo, jogar segunda à noite, 9 da noite, terça representa, eu tenho quarta, quinta, sexta e sábado. E jogo domingo, do Rio. 4 dias inteiros. Não tem 4 dias inteiros. Esse time tem que jogar mais. É quando chegar o jogo contra o Grêmio, o torcedor tem que ir para o Maracanã ou ligar a TV para assistir o jogo e pensar, hoje eu quero ver mais futebol. Os caras estão 4 dias treinando. Eles não queriam tempo? Eles têm um tempo. E agora? Aí a cobrança ela é pertinente.
Claro que pode se reclamar da eliminação, o torcedor não é obrigado a ficar feliz com a eliminação, mas é preciso ter maturidade por parte das pessoas que comandam, e o torcedor também tem que ter cabeça fria e entender que as coisas são assim. Se você pesquisar esse período de hegemonia do Manchester City, ganhando o campeonato inglês seguidas vezes, esse ano não foi dele, foi do Liverpool, ele foi eliminado da Copa da Liga, Copa da Inglaterra, pelo Wigan, que estava na terceira divisão, pelo Southampton. E tem várias eliminações de times grandes assim. Mas ninguém pensou em mandar o Guardiola embora, ninguém disse que o De Bruyne era porcaria, que o Haaland não serve. Não, perdeu, tal, segue o barco aqui. Objetivo, e ganharam uma Champions League. Fizeram 2 finais, perderam uma e ganharam outra, nesse período aí do Guardiola. E é isso. O Real Madrid ganhou várias vezes a Champions, de vez em quando cai na Copa do Rei, fica pelo caminho, mas ninguém vai fazer uma crise por conta disso. A Copa tem que ser tratada por quem pode brigar pelo título de pontos corridos, assim, é uma competição que eu vou jogar com o que é possível, eu vou tentar ir o mais longe possível, mas se eu for eliminado, eu tenho que saber que eu estou correndo um risco, eu estou me expondo um pouco mais aqui, porque o meu objetivo maior é um outro torneio, que só vai ser decidido lá na frente. E outra coisa, você pode até avançar na Copa e cair na fase seguinte também. Só adiar uma eliminação, ela pode acontecer, porque é o mata-mata. Então, por exemplo, metade dos que estão classificados desde ontem, na próxima fase, pode estar fora. Aliás, quando terminar hoje essa fase, né, nós teremos classificados, metade vai estar fora da próxima. A eliminação é inevitável, não tem como. Então, acho que a questão é essa, até o mínimo de cabeça no lugar. E é o que a gente tem que defender, racionalidade, equilíbrio. E a rede social está muito infestada de gente, muita gente que quer extravasar também suas frustrações, seus problemas ali. Aí é fora técnico, isso não serve, outro não joga nada, esse aqui é uma porcaria. Entendeu? É o que eu falo sempre, se dos empregos dessas pessoas fosse assim, né, seria interessante. Né? Como é que será o emprego desses caras? O cara trabalha em alguma coisa, né? Tem alguém ali falando, o cara comete um erro. Isso é uma porcaria, tem que te mandar embora. Imagina, né? Pô, você não joga nada. Não é assim, cara. E outra coisa, um time tem que ser eliminado, como eu falei. Então, o Atlético Mineiro ganhou no Rio. Ontem, fez o primeiro tempo, não foi bom. O segundo melhorou. O jogo foi 1-0. É um duelo equilibrado, né? Aí, digamos que o Atlético perdesse dos pênaltis. 3-1-0. Pois é, ninguém presta. Né? Todo mundo tem que ir pra rua, ninguém presta. O Cuca tem que ser demitido, o Hulk não serve mais, aposenta, o goleiro também não serve. Não, segue, pô. O Atlético tem que fazer o quê? Melhorar no Brasileiro e focar na Sul-Americana. Seria isso. Equilíbrio, cara. Calma. É isso que tem que ter. É isso que tem que ter. Eu acho que, pelo menos, assim, a única coisa positiva disso tudo, as duas únicas. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, do ponto de vista rubro-negro, tá? E me parece que o clube não absorveu, como aconteceu no Palmeiras, essa derrota como se fosse assim, o fim do mundo. É uma derrota que incomoda, que ninguém gosta, mas me parece que os caras, pelo que eu percebo, eu até conversei com algumas pessoas depois, trataram como algo que faz parte. Faz parte, tem que seguir em frente e é isso aí. Isso pode ser meio clichêzão isso, mas é a realidade. É a vida como ela é. E agora, nação rubro-negra? Você acredita que Felipe Luiz errou nas escolhas da escalação? É momento de blindar o elenco e focar nos outros títulos? Quem deve ser o próximo a cobrar penais decisivos? E deixe seu comentário agora. Torcida. Essa é a chance de mostrar voz, mostrar alma.